Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Lost Girls, publicação da Mitos Editora, material escrito por Alan Moore e desenhos da esposa do Alan Moore, a Melinda Gabb. Eles que se conheceram justamente na produção dessa história. Ela foi uma indicação do Neil Gaiman para o Alan Moore para poder desenhar esta obra, que começou lá em 1990 e só foi concluída em 2006, ou seja, cerca de 16 anos. A Mitos já havia lançado anteriormente a publicação de Lost Girls, mas deu toda uma confusão lá, porque a página de virada, ela estava invertida, né? Então ela não estava seguindo o que o Alan Moore produziu originalmente, o que foi lançado inclusive em outros países. Aí teve toda aquela confusão, recolheram o material e estão lançando novamente. Porém, mesmo antes da Mitos, a editora Devir lançou 3 volumes, tá? Da série Lost Girls em capa dura e sobrecapa. Eu tenho essas edições aqui. E esse volume da Mitos, ele engloba justamente esses 3 lançados pela editora Devir há anos atrás. Então nós temos aqui uma edição com capa cartonada, que vem com essa sobrecapa, que quando você tira aqui, ó, ele tem um buraco aqui, ó, que é onde mostra as 3 protagonistas. Eu vou tirar aqui a sobrecapa. Aqui a edição, olha só. Capa cartonada com papel offset colorido, 340 páginas, ao preço de R$ 249,90. Dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Nós temos aqui um trabalho do Alan Moore que flerta com a pornografia, mas ele não é um trabalho pornográfico, não no sentido que a gente eventualmente está acostumado. Quando falamos em filmes pornôs, a gente tem aquela história simples, direta, é o cara chegando na casa para entregar uma pizza e de repente a mulher tá esperando ele ali, né, com uma lingerie, e aí já começam a se pegar. Não existe exatamente, né, pelo menos na maior parte dos filmes, uma história que traz profundidade, que mexe com as emoções dos personagens, que trazem consequências, questões morais, nada disso, né? Você tem ali só o rally-rola com muitos closes, né, nas partes íntimas ali, para realmente trazer esse caráter pornográfico. O Alan Moore e a Melinda, eles são muito mais sutis nesse aspecto. Não que a gente não vai encontrar cenas explícitas de sexo. Sim, isso existe dentro da publicação, bastante nudez e tudo mais. Porém, não é com aquele close, com aquele foco de trazer simplesmente uma história explícita de sexo. Não é essa a intenção do Alan Moore. Mas como sinopse dessa publicação, nós temos 3 protagonistas de séries infantis ou de contos de fadas infantis. Nós temos aqui a Alice, nós temos a Dorothy e nós temos a Wendy. Alice dos Países das Maravilhas, a Dorothy do Mágico de Oz e a Wendy do Peter Pan. E falando em Peter Pan, para vocês terem uma ideia, a obra do J.M. Barrie, que criou, né, a Terra do Nunca, o Peter Pan, entre outros, caiu em domínio público já há um bom tempo, com exceção da Inglaterra. Mesmo na Inglaterra, na verdade, já caiu em domínio público, mas como o J.M. Barrie, ele doou os direitos autorais para um hospital, de forma a ajudar eles, né, para angariar fundos e tudo mais, o Congresso britânico acabou criando uma espécie de lei, não sei qual é a norma, que dá como vitalício o direito de exploração da marca Peter Pan. Então, basicamente, até 2007, ela não pôde ser lançada lá na Inglaterra. Lembre-se, a obra foi publicada no ano de 2006, então basicamente um ano para poder ser autorizado lá na Inglaterra. Eles entraram com uma ação judicial dizendo que feria os direitos tal, né, de publicação e também maculava a imagem do Peter Pan, e vocês vão entender por que eles utilizaram esse argumento.
Bom, o Alan Moore é um cara que gosta de se testar, que gosta de se arriscar. Ele já escreveu, eu acho que todos os gêneros possíveis de quadrinhos, do terror ao suspense, à comédia, à ficção científica, ao pulp, ao gênero de super-heróis. E ele também aqui vai se arriscar com uma obra erótica, se é que a gente pode definir ela dessa forma. E além dele ter essa coragem, eu diria que quem está lendo com certeza vai sentir um grande desconforto em diversas passagens dessa publicação. E eu falo sério, eu assim me senti até um pouco mal, falei, putz, cara, tá pegando pesado. Mas conforme eu fiquei imerso na história, eu fui compreendendo as ideias do Alan Moore em explorar essas temáticas muito polêmicas, né? Faz sentido dentro do contexto que ele está apresentando para o leitor, por mais nojento e reprovável que seja. Então, basicamente, galera, nós vamos ter as 3 personagens já adultas se encontrando, por acaso, a história é ambientada lá no ano de 1913, pré-Primeira Guerra Mundial, mas já existe uma tensão mundial, elas vão se encontrar num hotel austríaco com os seus respectivos companheiros, e o Alan Moore vai mostrar o quanto essas mulheres juntas elas conseguem se libertar sexualmente, seja no próprio ato em si, entre elas, seja através de relatos, de contos que remetem inclusive à infância dessas meninas, que agora já são mulheres adultas. E cada uma tem uma personalidade muito particular. A Alice, por exemplo, aqui ela está loira, mas os cabelos dela, retratados dentro da publicação, eles ficam mais próximos ali do grisalho. Ela é mais fria, mais calculista, mais direta, representa até mesmo um ar de nobreza, enquanto a Dorothy, ela já é uma garota que viveu ali nas fazendas, teve as suas primeiras relações com os homens e garotos ali que faziam os trabalhos braçais, que cuidavam, né, do plantio e tudo mais. Já a Wendy, ela tem algo que é o mais polêmico, pelo menos na minha opinião. Apesar que o da Dorothy também, o da Dorothy é foda. Mas a Wendy, vocês lembram da Terra do Nunca, né? Criança que nunca cresce. E galera, o negócio aqui realmente é muito tenso. A arte da Melinda, que tem um tom vitoriano, né, é carregado ali de uma coisa mais clássica, que não apela, como eu disse, para aqueles closes ou mesmo para uma narrativa mais escancarada. Ela consegue suavizar de uma certa forma essas temáticas um tanto controversas, né, que o Alan Moore coloca dentro dessa publicação. Então nós vamos ter aqui vários relatos das personagens com situações que tiveram na infância, na adolescência, e que ajudaram a moldar a personalidade dessas mulheres, inclusive em relação à liberdade sexual delas ou uma certa restrição, né? Aquela coisa mais introspectiva, que não tem exatamente uma coragem de dizer o que pensa ou de se soltar entre 4 paredes, diferente, né, como eu já disse, de um filme meramente pornográfico, onde não existe questões ali envolvendo, sei lá, uma possível gravidez, um trauma que gerou por conta de uma relação, né, forçada até mesmo e tal. Então você vê que o Alan Moore aqui, ele faz um trabalho mais cuidadoso, né? Tanto que eles fizeram muitas pesquisas, leram bastante para produzir esse trabalho aí, sem realmente trazer essa ideia de algo meramente pornográfico e que meramente queira chocar o leitor. Existe todo um contexto, por mais desconfortável e nojento que seja, tá? É justamente esse tipo de autor que sai da zona de conforto e acaba desafiando a crítica e até mesmo o público. Então o leitor vai encontrar histórias sexuais, relatos das 3 protagonistas que eram, na verdade, metáforas para aquelas experiências
experiências sexuais e traumas que elas tiveram durante o crescimento. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A Alice, que é a mulher mais madura, fria e séria, mais direta também, e que meio que lidera e coordena até o sexo grupal envolvendo as demais protagonistas e outros personagens que surgem dentro da trama, ela vai basicamente explorar o despertar da libido em meio àquela repressão vitoriana. Ela é uma representação da nobreza, ela não pode sair da linha. Já a Dorothy, ela revela uma sexualidade mais crua, ligada ali à vida rural e até mesmo ao incesto, galera. A Wendy, ela lida com a questão da pedo, né? E o desejo de não crescer. A gente sabe ali a questão da Terra do Nunca, do Peter Pan. Assim, o Alan Moore constrói a história Lost Girls, trazendo como pano de fundo a guerra, a primeira guerra, no caso, que está prestes a estourar, em contraponto à sexualidade, que para ele, o prazer, o sexo, seria basicamente uma oposição à morte, seria uma busca pelo prazer. Você sentindo prazer, você se sente vivo, enquanto, obviamente, a guerra representaria a própria morte. Além disso, a publicação é cheia de trocadilhos, de referências sexuais. Aqui a gente tem uma sacada muito legal, mostrando a Dorothy, que se casou com um homem mais velho, e parece não haver exatamente uma tensão sexual entre os dois, é mais uma amizade do que qualquer coisa. E reparem aqui nas sombras, né? Ó, aqui ele está próximo, aqui a impressão é que ela está segurando, né? A sombra, ó, o que ela estaria segurando? Aqui, ó, quando ela se agacha, a sombra. Novamente aqui, olha só, a sombra sempre remetendo a um ato sexual entre os dois personagens. Então você vai encontrar isso em boa parte da publicação, né? Alguns trocadilhos, algumas cenas, objetos fálicos, alguns relatos que dão, né, uma espécie de dupla interpretação. O Alan Moore, ele consegue conduzir a história trazendo um apelo sexual, obviamente, mas ao mesmo tempo trazendo outras camadas para a história. O Alan Moore, ele tenta redefinir a ideia de pornografia, utilizando ela como uma imaginação humana, uma linguagem emocional, uma expressão cultural. Isso basicamente dialoga com a ideia de que a repressão sexual acaba gerando a violência. As histórias infantis que são reinterpretadas, na verdade, são metáforas de experiências sexuais. Nós vamos ter ali o contraste entre aquela guerra iminente, a Primeira Guerra, que basicamente é a representação da destruição, e do sexo, que levaria à criação. Como eu já disse, o Moore e a Gabe, eles fizeram uma extensa pesquisa sobre a arte erótica clássica, a literatura vitoriana, para garantir que a obra ela tivesse também um certo caráter histórico. A arte da Gabe é fundamental para que Lost Girls não caia naquele vulgar gratuito, aquela coisa convencional do pornográfico. Ela traz um estilo impressionista com a arte nouveau, utiliza tons pastéis, lápis de cor, giz de cera, evocando, né, aquela estética do início do século XX. O traço é fluido, é orgânico, tem também uma camada onírica, eu diria. Além disso, ela traz uma narrativa visual que muda sutilmente de uma personagem para outra. Enquanto a Alice está fazendo os seus relatos sexuais, você tem uma estética e um layout de páginas diferente de quando a Dorothy ou a Wendy estão fazendo esses relatos. Então, as cenas de sexo, a arte vai focar mais no sensorial, naquela experiência subjetiva que as personagens estão tendo, fugindo daqueles ângulos ginecológicos da pornografia convencional. Então, a Gabe, ela consegue evitar essa
erotização comercial, né, dos filmes, que é o que nos vem à mente como algo mais tradicional dentro do mundo do pornô. Os personagens dela não são todos lindos, maravilhosos, pelo contrário, tem ali as suas imperfeições, as idades são variadas, você vai ter desde crianças, jovens, adultos, velhos. Isso reforça que nós não temos aqui aquela pornografia idealizada, com todo mundo sendo lindo e maravilhoso. Em suma, nós temos aqui um trabalho polêmico, controverso, corajoso do Alan Moore, que eu acho que talvez não seja exatamente para todo tipo de leitor. Que nota que eu dou para Lost Girls, de Alan Moore e Melinda Gabe? Eu dou a nota 9. Um quadrinho interessante mostrando, né, que independente de quem goste ou não da obra, consegue entender que ela não é uma mera pornografia convencional, tenta ir além, construindo camadas e explorando traumas, né? E também um amadurecimento das personagens que são mostradas dentro dessa publicação. Aqui você vai encontrar de tudo dentro do âmbito sexual. Tem até uma cena com um cavalo, cena de pai e filha, irmão e irmã, né? Menores e tal, homens mais velhos, relações homoafetivas, tem muito aqui, não vi nenhum personagem puramente heterossexual, por exemplo. Não tem. Todos aqui, eles são bi ou só tem, né, uma preferência e tal. É um negócio assim, você vai lendo, você vai ficando desconfortável sem dúvida nenhuma. Então basicamente é isso, vocês leram Lost Girls, o que acharam dessa publicação? Coloquem aí nos comentários. Um abraço a todos vocês e fui!